Hoje a gente vai trabalhar as 5 competências do Enem. E para vocês entenderem melhor como funciona a questão da pontuação, que vocês podem ou não errar ali. E quando terminar a aula, não sei se eu consigo assim terminar a aula porque eu ainda estou montando. Eu vou postar uma proposta de redação para vocês fazerem e vou deixar ela aberta. Isso no Google Meet, no Google Sala de Aula. Eu não sei se vocês já viram meu código no Google Sala de Aula. Já postei, acredito, na turma de vocês e já postei também no canal da minha turma lá no Telegram. Se vocês não tiverem acesso, assim que terminar a aula, eu vou colocar para vocês, tá bom? E vai ter uma proposta de redação lá no Google Sala de Aula para vocês escreverem vou postar hoje e vai ficar até terça, às 9h30 da manhã de terça-feira, que é quando vai encerrar minha segunda aula lá em outra turma. Vou fazer isso porque eu tenho aula de terça a sexta, e cada uma turma diferente. E tem aluno que trabalha, não consegue assistir minha aula, essas coisas assim. E só vão conseguir ver ou fazer qualquer coisa no final de semana. Então, eu vou deixar esse prazo maior para escrever a redação, só que até terça-feira. Passando de terça-feira, aconteceu algum problema, vai estar lá ainda para enviar. Mas vai constar para mim que vocês enviaram após o prazo. Pode ser que eu corrija, se vocês me justificarem. Mas se não houver justificativa e se houver uma demanda muito grande de redação, eu não vou conseguir corrigir. Mas como são quase 5 dias aí, 5 dias, né? De sexta a terça, 5 dias inteiros, acredito que dá para vocês fazerem direitinho. Escreve uma introdução no dia, desenvolvimento no outro. Quando for na terça, só posta, se não tiver muito tempo. Que mais? É isso, eu acredito que seja só isso mesmo. Então, vamos lá para a nossa apresentação. Não estou apresentando a tela aqui ainda, deixa eu apresentar a tela inteira. Alguém tem alguma dúvida em relação à atividade? É para vocês escreverem uma redação, tá, gente? Vocês vão escrever uma redação e eu vou corrigir. E vou corrigir de acordo com o que eu ensinei aqui para vocês, que vou ensinar aqui para vocês. Pronto, vocês estão conseguindo ver essa tela que está aparecendo? As 5 competências. Então, a aula já está sendo gravada. Não consigo gravar diretamente do Meet, então eu estou gravando aqui a tela do meu próprio computador. Vamos ver se vai dar certo. Espero que tenha memória suficiente, porque eu já gravei uma ontem, né? Espero que suporte essas duas. Vamos lá. Vocês sabem que para a redação de vocês precisam escrever um texto dissertativo argumentativo. E esse texto, ele segue um padrão, uma tipologia textual, e ele segue uma determinada forma de construir. Então, vocês basicamente vão escrever ele colocando uma introdução, trazendo ali o seu ponto de vista em relação ao tema proposto na própria introdução, que seria a sua tese, os 2 desenvolvimentos, que são os parágrafos de argumentação, e a conclusão. Essa é a estrutura. Mas, para além da estrutura, existem 5 partes, digamos assim, que a gente chama de competência. De correção. Então, quando o corretor pega seu texto, ele vai procurar se existem, de forma bastante completa, essas 5 competências, essas 5 partes. Existindo essas 5 partes, eles vão identificar
se tá de péssimo para excelente, tá bom? E eles vão pontuar a partir daí. Se não existir, 0. Se existir, mas é péssimo, por exemplo, de 20 a 40 pontos no máximo. É bom, 40 a 80. Por aí vai. Num excelente, a gente pode chegar aos 200. Dependendo do que aconteça. 200 em cada competência, porque a gente sabe que a redação tem que somar 1000 pontos. Então, são as incompetências. Cada partezinha dessa tem que somar no máximo 200 pontos. Competência 1, 200, 2, 3, 4, 5. Quais são essas 5 competências? A competência 1, o corretor vai analisar a sua gramática dentro do texto, aquilo que você escreveu, se está de acordo com a norma culta ou não. Tanto em relação aos desvios gramaticais, quanto em relação à estrutura gramatical. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Vou puxar aqui para vocês verem. Na competência 2, o que o corretor vai analisar ali é mais em relação ao que você escreveu. Se você abordou o tema de forma completa, sua estrutura sintática está boa, a estrutura do texto está de acordo com o que foi pedido, e se o que você trouxe como repertório ali também está ok. Na 3, na competência 3, é aquilo que você traz como ponto de vista e a sua argumentação, se ela foi bem feita, e também a organização, o planejamento do seu texto, como você planejou ali suas ideias, se ela vai estar bem feita. Estando bem feita, pode somar os 200 pontos. Na 4, o corretor vai tentar identificar ali os recursos linguísticos, os mecanismos linguísticos, dentro dos parágrafos e entre um parágrafo e outro. E na competência 5, para vocês verem como uma proposta de intervenção ela é importante. Por quê? As outras 4 competências analisam o texto como um todo. Se você trouxe uma boa gramática durante o seu texto todo, se a estrutura do seu texto todo foi completa, se você organizou e argumentou o seu texto todo de maneira completa, se os recursos linguísticos que você trouxe foi durante o seu texto todo. Porém, a competência 5, ela vai analisar somente a sua proposta de intervenção. A sua proposta de intervenção ali, sendo ela completa, vale 200 pontos dentro da sua redação. Então, se você conseguir completar as 5 perguntinhas que tem, para as 4 perguntinhas e detalhar uma delas, na verdade, para a sua conclusão, você já garante 200 pontos. Então, vocês podem até focar isso no início, de fazer uma conclusão bem feita para garantir os 200 pontos e ir trabalhando as outras partes aos poucos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tendo alguma pergunta, gente, pode perguntar, tá bom? Bom dia, Herbert. Bom dia, Larissa. Eu não tinha visto o bom dia de vocês, estou vendo agora. Vocês podem perguntar aqui qualquer coisa. Vamos para a competência 1, que é a competência que vai analisar a gramática. Eu considero essa competência uma das competências mais difíceis. Por quê? Porque quando você vai levar o que você escreveu para poder analisar os erros gramaticais, às vezes quando a gente termina de escrever um texto, não consegue identificar muito bem onde foi que errou ou deixou de errar. Então, após a escrita de vocês na redação, quando vocês forem ler, para revisar se está tudo ok, vocês podem até não conseguir identificar e errar mais do que deveria, por exemplo. Mas a gente vai trabalhando. Em
relação aos desvios gramaticais, são aquelas coisas das regrinhas que a gente vai aprender ao longo do ano. Acentuação, concordância, pontuação, crase, a colocação pronominal, a coloquialidade, enfim. Coloquialidade no sentido de não que você precisa escrever seu texto de maneira exigida pela gramática normativa, de maneira mais culta, de maneira que fuge ali do coloquialismo, daquela coisa de você conversar de maneira mais despretensiosa, não. Ali você tem que trazer algo mais sério, algo mais bem construído. Para os desvios, você escreveu sua redação inteira e você só cometeu 2 desvios gramaticais. Você vai chegar nos 200 pontos se isso acontecer, porque é admitido para a competência 1. Na quinta pontuação, que é a pontuação que soma os 200 pontos, a gente cometer até 2 erros de desvio gramatical. Mas essa competência é dividida em 2 partes, como eu falei, a parte dos desvios, que podem ser cometidos até 2, e a parte da estrutura sintática. E onde é que a gente pode falhar em relação à estrutura sintática? Aí a gente tem mais 2 partes, que é quando a gente emenda uma frase em que ela não deveria estar emendada, ou seja, a gente vai colocar uma vírgula onde deveria ser um ponto, ou conhecida como frase siamesa, né? Ou quando a gente fragmenta uma frase, quando a gente separa, corta a frase no meio. E ela ali seria, no caso, você coloca um ponto onde deveria estar uma vírgula, por exemplo. E para essa competência, admite-se, para a soma dos 200 pontos, até um erro de estrutura. Então, você pode cometer 2 erros de desvios gramaticais e um problema de estrutura. Mesmo que você cometa essas 3 coisinhas, você ainda chega nos 200 pontos. Vamos para a explicação do que seria, agora, uma estrutura sintática falha de frase siamesa. Tá aqui, gente. Vou deixar assim essa parte. Emendando uma frase. Aqui é o exemplo da frase que eu usei. Estou bem, o mês começou satisfatório, recebi o meu salário, viajei muito com ele. Coloquei aqui que essa frase está errada. Por que errada? Porque uma frase, como a gente bem sabe, ela precisa ter um raciocínio bastante completo, né? É um raciocínio que precisa de início, meio e fim. Um raciocínio que precisa de um final ali, de algo que esteja conexo. Né? Uma frase ela tem que estar conexa. Ela não pode estar algo solto. Algo que você lê e ache, olha, isso aqui não tá legal não, isso aqui tá estranho. Coisa louca de se ler. Pronto, se tiver assim, vocês podem analisar que já é um problema de estrutura. E vocês só vão conseguir perceber o que há de errado numa frase ou não a partir do conhecimento da gramática. Geralmente essa frase deveria ter um ponto final ou uma oração subordinada, né? Como é o exemplo dessa daqui. Essa frase aqui tá bem estranha, tá um monte de informação junto uma na outra, sem um determinado contexto, sem uma determinada coisa. E ela pede ali alguma coisa que deixe ela de maneira mais certinha, sabe? De uma maneira mais coesa. Ou seja, a gente precisa dar coesão na frase que a gente escreve. Para aqui embaixo eu trouxe o quê? Duas respostas, ou seja, 2 maneiras de escrever melhor essa frase que está
que tá ali construída meio louca. Um dos exemplos a gente poderia indicar ali a subordinação e uma pontuação. Estou bem, vírgula, pois o mês começou satisfatório. 2 pontos. Recebi o meu salário e viajei muito com ele. A partir do momento que você explica o motivo de você estar bem, usando ali um conectivo, uma explicação, você está enriquecendo sua frase, está dando um discernimento para ela, tá colocando ela nos eixos. Depois que você explica, estou bem, pois o mês começou satisfatório, e você vai dizer, você quer dizer o motivo do mês ter começado satisfatório ali, você coloca 2 pontos, porque aí você vai explicar o motivo. Recebi o meu salário e viajei muito com ele. Na verdade, explanar isso. Outra forma dela ficar bem construída, se vocês não quiserem usar os 2 pontos, estou bem, eu usei aqui só outro sinônimo, outra palavra que pode ser usada para explicar o que seria o porquê. Estou bem porque o mês começou satisfatório, ponto, já recebi o meu salário e viajei muito com ele. Aqui, vocês percebem que no lugar da frase ficar junta, da frase ficar emendada, a gente colocou um ponto final e separou. Ficou 2 orações, ficaram 2 orações separadas, mas melhor explicadas. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? O pois e o porquê tem valor explicativo e eles fazem parte de conjunção subordinada. Depois vocês vão entender melhor o que são essas conjunções, porque você precisa. Tudo bem, Heber, não tem problema não. Qualquer coisa você assiste a aula depois e entende melhor. Pronto, estrutura sintática, frase siamesa. Agora vamos para outro problema de estrutura sintática, que seria o fragmento da frase. Seria, no caso, quando a gente corta uma frase, que ela deveria estar juntinha ali. Uma explicação que eu quero dar para vocês não errarem nesse sentido de cortar uma frase que não deveria ser cortada. Hashtag pois é sempre minúsculo. Ou seja, o pois ele é um termo subordinado. Ele é um termo que vai depender de uma frase, uma oração principal, uma frase anterior, para poder existir. Geralmente ele é de valor explicativo ou de valor conclusivo. Conclusivo no sentido de dar uma conclusão, aquilo que você está querendo falar. Nesses casos, sendo o pois um termo subordinado e sendo ele dependente de outra frase, de outra oração para poder existir e continuar a segunda oração, ele necessariamente precisa começar, vai obrigar ele a começar com uma inicial minúscula, então ele vai sempre ser minúsculo. E ele sempre vai precisar de uma oração principal, ou seja, uma oração que afirme uma coisa para depois ele explicar ou concluir. Bom dia! Alguma dúvida? Está sendo gravada. Eu não consigo gravar diretamente do Meet, mas aí eu estou gravando aqui, eu saio do computador. Vamos à explicação. Um exemplo de uma frase fragmentada usando o pois subordinado, que deixa a frase ali errada. Eu não vou ao aniversário, pois está chovendo. Aí você explicou. Se você explicou o motivo de você ir ao aniversário, essa frase aqui, ela não precisaria desse ponto final. Na verdade, vocês deveriam
Quem escreveu foi eu, no caso, deveria ter colocado uma vírgula e continuado com um pois minúsculo. O pois aqui tem valor explicativo, pode ser substituído pelo porquê também. Portanto, no lugar do quanto deveria estar uma vírgula. Não vou ao aniversário, pois está chovendo. Oi. Certo. Sim. Sim, porque você não vai, como nesse primeiro caso aqui, você não vai colocar os fatos como se fosse uma listinha. Geralmente os 2 pontos é para alencar, né, o que você está dizendo ali. Nesse segundo caso, é mais só para explicar o motivo de você não ir ao aniversário. Deu para entender? O pois também pode vir num valor conclusivo, né? Deixa eu pensar aqui numa frase. Eu disse ontem uma, mas eu não estou conseguindo lembrar. Teve gente que não entendeu. Juliane não entendeu. Juliane, é o seguinte. A gente usa o pois para explicar uma situação ou para concluir uma determinada forma. Nesse caso aqui, o pois, ele veio para explicar o motivo de você não ir ao aniversário. Não vou ao aniversário. Por quê? Porque está chovendo. Mas usou o pois ali para deixar um conectivo diferente. Pois está chovendo. Nesse primeiro caso, você não já tinha explicado. Aqui, a oração ela já foi explicada. Qual foi a primeira oração? O estou bem. Estou bem. Por que você está bem? Pois o mês começou satisfatório. Aqui já está explicado, já é uma frase completa. Completíssima. Os 2 pontos e após os 2 pontos. O que veio após os 2 pontos foi uma informação a mais. Ou seja, você colocou ali a mais, elencou, né? Colocou em ordem os motivos de do mês ter começado satisfatório. Mas, nesse caso aqui, se você colocasse os 2 pontos, você não ia estar explicando. Aqui não é um termo de você elencar. Eu não vou ao aniversário, pois eu não vou ao aniversário, 2 pontos. Lá tem bola, fica estranho colocando os 2 pontos. O ideal seria colocar uma explicação para o motivo de você não ir ao aniversário. Deu para entender? Entendi. E se você fosse... Se pedisse os 2 pontos, como naquela primeira frase, colocaria, mas não necessariamente vocês precisam colocar os 2 pontos, tá? Só se vocês entendessem que ele precisava. Oi, Herbert. Pode falar. Vou... Exatamente. Explicar Até eu esqueci, ó. Deixa eu ver aqui. A frase aqui de cima é... Recebi o meu salário e viajei muito com ele. Colocou os 2 pontos mais para o que não tem o ponto. Estou bem, pois o mês começou satisfatório. 2 pontos. Recebi o meu salário e viajei muito com ele. Seria a mesma coisa de você dizer, eu vou ao mercado fazer compras e colocar 2 pontos.
Exatamente. Exatamente. Isso. Exatamente. E por nada. E Paulo, o porquê nessa frase daria certo sim. Um é sinônimo do outro. Porque como foi em sentido explicativo, esse porquê junto sem acento também tem valor explicativo. Você iria explicar aquela situação. Tudo certo até aí? Mais alguma dúvida? Acredito que não. Tem gente hoje na turma 28. Certo. Só recapitulando. Competência 1, competência da gramática. Admite-se para somar os 200 pontos. Nessa competência, apenas 2 desvios gramaticais. E os 2 desvios gramaticais são isso aqui, que vocês vão ter que aprender. E admite também só um problema de estrutura. O problema de estrutura pode vir de uma frase siamesa, uma frase que está junta, não deveria estar separada, ou uma frase fragmentada, que é uma frase que está separada, mas deveria estar junta. Pronto. Conseguiu cometer ou nenhum, ou apenas um problema de estrutura, ou 2 desvios, ou nenhum desvio. Vocês têm, ou um desvio, enfim, até 2. Conseguiu os 200 pontos. Se passou disso, aí realmente vocês vai chegar aí diminuindo. 2 problemas de estrutura e 2 desvios. Pode chegar a, sei lá, 180 nessa competência, essas coisas assim, sabe? Tem aqui um slide das competências 1, da competência 1. E aqui, ó, tá tudo disponibilizado para vocês, esse material já, no canal da disciplina lá do Telegram. Vocês só olharam, se vocês estiverem, que vocês conseguem acessar. Você pode zerar se você demonstrar desconhecimento da estrutura formal da língua portuguesa. Você escrever tudo na coloquialidade. Aí, no caso, o que zera é que a estrutura sintática é inexistente. Vocês vão escrever ali tudo de maneira muito louca. E o que faz? E por aí vai, né? Vai aumentando a pontuação de acordo com o nível que você vai alcançando. O que vai fazer você somar os 200 pontos é ter uma estrutura sintática excelente. No máximo uma falha e no máximo 2 desvios gramaticais. Certo? Competência 2. A competência 2 vai estar ali voltada à questão de como você vai abordar o tema e construir o seu texto. O tema, ele tem que ser abordado de maneira completa, tanto que é pontuado no Enem a partir dessa afirmativa. Por exemplo, abordou completamente o tema, já tem um pontinho ali para contar. Só que vai ter outras coisas também que somam na pontuação. Mas a abordagem completa do tema soma uma boa, já para conseguir uma melhor pontuação. E para abordar completamente o tema, vocês precisam, pelo menos, colocar as palavras dentro do seu texto que pedem no tema. Por exemplo, o tema eu vou usar o tema da redação de 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se tem esse tema para vocês, e vocês precisam dissertar, sobre ele, é preciso, obrigatório, coloquei aqui, que as palavras democratização, acesso, cinema e Brasil estejam escritas no seu texto, que são as palavras-chave ao longo do texto. E por que isso precisa estar no seu texto? Porque quando o corretor lê, ele vai procurar se o que você está escrevendo ali é dentro do tema que foi proposto. Porque,
pode ser que haja uma tangência do tema, que você tangencie ele. O que seria tangenciar? Seria abordar de maneira mais parcial aquilo que foi levantado, né? Vou explicar de maneira melhor que eu escrevi aqui para vocês. Usando ainda o tema de 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, por exemplo. Nesse tema existem muitas coisas a se falar. Se você falar sobre o acesso do cinema, você pode elencar ali sobre a cultura, né, sobre a importância disso. Mas o ponto em questão não era essa questão da cultura ou qualquer outra coisa. O ponto em questão era em relação ao acesso, né? O acesso ao cinema no Brasil. E se você não mostrar no seu texto que esse é o problema de início, se não ficar claro ali qual é o problema, primeiro vai ser difícil você construir algo relacionado ao problema se você não coloca, não fala sobre. E quando você tangencia o tema, você vai escrever, pode escrever excelente, construir o texto completamente bem construído, trazer vários argumentos bons, um repertório consolidado, uma gramática top e excelente, mas vai tangenciar, e quando tangencia, perde ponto em várias competências, perde ponto na quinta competência, na terceira competência e na segunda competência. Então, na segunda competência, por exemplo, você ...180 nessa competência é boa? As aulas, quando ficarem gravadas, eu vou passar pro Drive e vou colocar o link para vocês, tá bom? Mando no grupo. Para um curso muito concorrido, a nota da redação tem um peso muito grande? Tem. Sei lá, medicina. Medicina, eu não sei qual é o peso de redação para medicina, não sei se é 3 ou se é 2. Direito, eu acho que é peso 3, é bem grande. Entendeu? Coisas assim. Uma coisa boa para vocês se atentarem na construção do tema de vocês é vocês vocês lerem o texto os textos, né, de base ali que eles colocam, os motivadores, porque ali ele vai explicar o que realmente o Enem quer que você escreva, sabe? Usando outro exemplo, se o tema fala sobre a violência doméstica nas cidades do interior do Rio Grande do Norte, por exemplo. Geralmente é no Brasil inteiro, mas digamos que ele chegue a esse ponto. Se você fala da violência doméstica como um todo e não aborda exatamente o que é a violência doméstica nas cidades interiores, nas cidades do interior do Rio Grande do Norte, e você vai tratar da violência doméstica no geral, você vai estar tangenciando o tema, e tangenciando o tema, você vai chegar ali a conseguir pouquíssimos pontos. Na competência 1, acho que até 20, na 2 também, na 5, na competência 2 até 20, na 3 também e na 5 também. Então, você conseguir 20, 40, 60, para você já não soma mais mais de 500 pontos. Você vai chegar ali no máximo, mesmo que vocês consigam os 200 na competência 1 e na 4, vocês não chegam a atingir 500 na redação mais, por causa da tangência do tema. Então, vocês têm que se atentar muito
a escrever sobre o que o Enem está pedindo. E vocês podem se basear nisso olhando os textos motivadores. Eu acredito que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui, gente. Ó, se tangenciou o tema na competência 2 ou na competência 1, você não zera, mas você atinge aqui no máximo 40 pontos. É isso, 40. Tangenciou o tema e o texto não tem direção, é 0 na 3. Se tem direção, é no máximo 40. Então, se digamos que for 40, 40, 80. Na 5, tangenciou o tema, no máximo 40, tá vendo? Então, aí você já... 120, 200 e 200, dá 520 ainda, se vocês conseguirem os 200 pontos nas outras competências. O máximo que vocês podem conseguir é isso, tá? Então, vocês têm que prestar muita atenção nessa coisa de não fugir e abordar completamente o tema. E como aborda? Colocando as palavras-chave ao longo do texto. E quais são as palavras-chave? As palavras que estão no tema. O tema é violência doméstica contra as mulheres acima de 18 anos. Você coloca lá, mulheres, violência doméstica acima de 18 anos em algum momento do texto de vocês, para que o corretor saiba que você está falando sobre aquilo, certo? É colocar as palavras-chave que fica tudo bem. Não colocando e fugindo ali, vocês vão tangenciar. Falar sobre trata ainda sobre aquele eixo, sobre o que foi proposto, mas de maneira mais geral, não é direto àquilo que eles proporam. E se você fugir do tema, né, não escrever sobre o tema proposto, também você não vai conseguir uma boa nota, obviamente. A primeira parte da competência 2 é isso aqui. A segunda parte é em relação à estrutura do texto. O que seria isso? Qual é o tipo de texto que a gente vai ter que escrever no Enem? A tipologia do texto, tipologia textual. É um texto dissertativo argumentativo. Ok? Sendo um texto dissertativo argumentativo, vocês sabem que vocês dissertam, né? Escrevem sobre ele, sobre o tema, enquanto você vai argumentar também sobre o tema, no caso, a tese que vocês vão levantar ali. O tema é a falta de material escolar para estudantes de escola pública no Brasil. Vocês vão conversar sobre isso, dissertar, escrever sobre isso, ao mesmo tempo que você vai defender aquilo que você levantou na introdução, que foi a sua tese. E você vai argumentar sobre isso, dizendo o seu ponto de vista, se você é a favor ou se você é contra. E geralmente isso tem que vir na introdução, tá, gente? Só lembrando, já falei isso, já repeti isso aqui umas 10 vezes, mas é para vocês lembrarem que o ponto de vista tem que vir na introdução, no caso, se vocês vão ser a favor ou contra daquilo que foi levantado no tema, porque vocês vão argumentar a partir do que vocês trouxeram como defesa. Você defende que o Brasil, que a população brasileira deve ter, em sua massa, acesso ao cinema no país. O cinema deve ser mais democrático, no sentido de trazer temas diversos. Você é a favor disso? Então, você coloca lá na sua tese, na sua introdução. Sei lá. Escreve aí no final. É lamentável que até hoje o país não tenha uma liberdade para... o cinema não tenha liberdade para produzir os seus
os seus filmes, no sentido de trazer a diversidade cultural, a diversidade, essas coisas assim. Então, ali a gente vai entender, quando for ler sua redação, que você está defendendo que você é a favor, que o cinema deve ser mais democrático. Se você for contra, você vai dizer, até hoje em dia o cinema deveria ser voltar aos cinemas de antigamente, mais raiz, voltado para, sei lá, a família tradicional brasileira, essas coisas assim. Entenderam, né, gente? E se atentar a não ferir os direitos humanos. Ferindo os direitos humanos, vocês vão zerar a redação de vocês. Como colocar o ponto de vista? É essa a pergunta. Vocês vão usar de alguns recursos, como eu falei aqui. Se você... Violência doméstica. Você tem que se posicionar. Violência doméstica para as mulheres mais de 60 anos no Brasil. Você é contra isso. Então, até porque se eu acho que se for a favor, vai ferir os direitos humanos, né? Então é melhor ser contra. Você é contra isso, você coloca. É lamentável que mulheres ainda sofram esse tipo de violência, ainda mais na idade avançada. Idosas precisam de não sei o que, isso. Ali você já levantou a sua tese. Entendeu? Você tem que expor, você tem que dizer. Ali, quando a gente lê o texto, a gente tem que saber se você é a favor ou se você é contra. E a gente tem que identificar ali de alguma maneira esse negócio. E você, esse ponto de vista, né? E você pode. Eu estou procurando aqui uma janela que eu favoritei. Eu não sei onde é que fica fogo. Porque tem umas redações de nota 1000 bem legais, achei. Vou trazer aqui para vocês verem. Pronto, as palavras podem ser palavras de juízo de valor, que eu vou explicar isso posteriormente. Lamentável, imprescindível, essas coisas assim, essas palavras que vão trazer o que você está querendo falar. Deixa eu ver aqui. Eu vou parar de compartilhar um pouco a janela para compartilhar outra coisa. Uma janela inteira. Limite. Vamos ver se vocês conseguem. Vocês já conseguindo ver esse negócio? Confira os exemplos de redação em nota 1000 dos últimos 7 anos do Enem. Estou conseguindo ver? Eu botei aqui agora para vocês. Pronto. Vamos trazer um exemplo de redação. Olha aqui, ele usou de maneira bem discreta, mas deu para entender qual é o ponto de vista. O tema é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Quando ele traz que a violência contra a mulher no Brasil é uma problemática, ele está dizendo ali que ele não
que ele acha isso aí um problema, acha que não concorda com isso. Então tá aqui o ponto de vista dele. Nessa palavrinha. Foi bem discreto, mas ele trouxe. Tá bom? E ele trouxe essa questão da persistência, é melhor que vocês falem, mas ele trouxe, pelo menos aqui, sem trazer essa palavra. Ele trouxe como? Trazendo os dados, ó, que até hoje e tal, isso aí acontece. E falou que tem aumentado nas últimas décadas, enfim. Pode, só que se você usar muito, vocês não vão atingir. Pode usar. Ah, usei bem pouquinho, aí tudo bem. Mas se você se basear muito, aí também conta para a pontuação ser baixa. Vou analisar com. Vou trazer isso ao longo das coisas. Vamos dar prosseguimento, senão termina a aula, né? Tem até 9h30, mas tem umas competências aqui. Vão colocando aqui as dúvidas. Quando eu puder olhar, eu olho, tá certo? Deixa eu ir para outra janela de novo, para vocês conseguirem acessar. A estrutura do texto tem que ser um texto do tipo dissertativo argumentativo. Vocês têm que falar sobre o tema enquanto vocês argumentam, enquanto vocês defendem o que vocês levantaram como ponto de vista. A estrutura é introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu aconselho escrever em 4 parágrafos. Um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Fica mais bem construído. Geralmente o padrão que se usa, às vezes tem gente que usa 3 parágrafos de desenvolvimento, mas 2 está ideal. Se usar só um, aí eu não acho legal. Se você conseguir usar 3 bem feito, tudo bem. Mas se não conseguir usar 3 bem feito, é melhor usar só 2. Eu não acho bom, não. Por quê? Vou explicar. Para o texto de vocês têm que trazer um repertório, que é basicamente o alicerce desse texto. E é um repertório sociocultural. Para o texto de vocês têm que trazer pelo menos 2. E vocês trazem esse repertório geralmente nos desenvolvimentos. Então, se trouxe 2 repertórios, 2 desenvolvimentos. Basicamente isso. Tem que ter pelo menos 2 ali, para ir somando os pontos. Eu vou mostrar a vocês. O que seria esse repertório sociocultural? Seria a questão de trazer dados. Aí, o que seriam esses dados? Dados estatísticos, poder ser algo relacionado à história, livros, séries, filmes, qualquer coisa. Tá bom? Eu assisti, sei lá, em How I Met Your Mother, algo que vai dar muito certo aqui nessa redação. Cita How I Met Your Mother, entendeu? Ele tem que ser um texto legitimado, ou seja, você tem que trazer uma fonte ali. Tem que dizer de onde você está tirando aquela informação que você está trazendo. Porque nada é óbvio. O que eu quero dizer com isso aqui? O texto de vocês precisa de fonte. Se você traz que muitas mulheres, bem geral, assim, muitas mulheres morrem no Brasil. Ok, mas você chegou a essa conclusão como, não, porque é óbvio, porque eu vi. Não vai ser legal para o repertório de vocês. Pode até somar como um repertório nulo. E não vai contar ponto. Então, você trouxe que muitas mulheres morrem no Brasil. Traz de onde vocês tiraram isso. Ou traz um número, pelo menos. Dimensiona o texto de vocês. Cerca de 20% da população de mulheres brasileiras ainda morrem todo ano no Brasil, segundo dados do IBGE, por exemplo, algo assim.
Certo, Gabi, tudo bem. Vai até 9. Tchau, beijo. Vai até 9h30 a aula, mas vai estar gravada, você vê depois. Chega, deixa eu voltar aqui. Outra coisa que tem que vir no seu texto tem que ser um repertório sociocultural pertinente. Em relação à legitimidade, se você trouxe algo de alguma série ou de algum livro, li Harry Potter, será, li Dom Casmurro também e achei que estaria muito certo. Dom Casmurro, ele fala sobre os ciúmes que Bentinho tem em relação a Capitu. Tem muitos ciúmes. Ele é um louco, inclusive. E se o fato for violência doméstica, você pode falar assim. Só um exemplo. No livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, tem seus personagens, Bentinho e Capitu, em que Bentinho desconfia o tempo todo se Capitu é leal a ele e tal e tal. A violência doméstica contra a mulher ocorre também, muitas vezes, por causa dos ciúmes e tal. Entendeu? Você traz essa informação e depois vocês trazem a argumentação de vocês. Tem que ser pertinente porque tem que ser relacionado ao tema. Se vocês trazem isso que eu falei, por exemplo, mas o tema é educação, não há pertinência naquele repertório que vocês trouxeram. E é aí onde mora o problema dos textos, né, dos modelos prontos, porque às vezes a gente pega várias citações prontas, geralmente é sobre educação, né, e quando pega um tema que não se refere a isso e você quer jogar dentro da sua redação só para ter repertório, vocês podem dar umas voltas muito grandes dentro do texto de vocês e pode até se perder. E o corretor vai perceber que aquilo ali não fazia parte do que vocês queriam realmente trazer. Então tem que estar relacionado ao tema. E produtivo, porque na produção vocês precisam trazer um ponto de vista bem feito. Como eu falei, vocês trazem um repertório sociocultural sobre a violência doméstica. Citou Dom Casmurro, citou lá Bentinho, o louco desvairado, e colocou que muitas mulheres também morrem porque sofrem ciúmes dos maridos e depois aí tem a violência doméstica e tal. Vocês vão trazendo ali um alicerce para o texto de vocês e vão argumentando. Vocês precisam colocar o ponto de vista de vocês. Porque se vocês colocarem só o que acontece, só expõe o que acontece e não coloca, por exemplo, o que vocês estão achando sobre isso, aí vai ficar um texto expositivo e não um texto argumentativo. Entendeu? Na continuidade daquele texto que eu tinha apresentado para vocês, ele vai trazer um repertório e depois ele vai argumentar sobre esse repertório. Ele traz o quê? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu vou ler rapidinho. O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Isso se dá porque ainda no século XXI existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres. Contrariando a célebre frase de Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. A cultura, aí aqui ele trouxe repertório sociocultural, essa citação. A cultura brasileira, em grande parte,
prega que o sexo feminino tem a função social de submeter ao masculino, independente do seu convívio social, capaz de construir um ser como mulher livre. Então ele vai explicar o que ele trouxe e depois ele vai trazer aqui o ponto de vista. Dessa forma, os comportamentos violentos contra a mulher são naturalizados. Ele está dizendo aqui, agora o que ele está dizendo, pois estavam dentro da construção social advindo da ditadura do patriarcado. Consequentemente, a punição para esse tipo de agressão é dificultada pelos traços culturais existentes e assim a liberdade para o ato é aumentada. Isso aqui já é algo que ele está dizendo, o que ele acha. Então, é o ponto de vista dele. Vocês precisam trazer isso dentro do texto de vocês. Tá bom? Vamos para a competência 3. Na competência 2 aqui, vou mostrar aqui para vocês. Se a gente aborda completamente o tema, nossa, tangencia o tema, soma no máximo 40 aqui. Se aborda completamente o tema, mas aquela pergunta que fizeram, textos que apresentam muitos trechos de cópias dos textos motivadores não devem ultrapassar esse nível. Então, se tem muita cópia dos textos motivadores, vocês somam aqui até 80 pontos. Vamos lá. Se repertório é baseado nos textos motivadores, mas não muito, ainda não soma tanto. É 120 no máximo. Se for um repertório legitimado, um repertório que tenha referência, se for pertinente ao tema e também com uso produtivo, se vocês abordarem o tema de forma completa, vocês somam os 200 pontos. E é interessante vocês trazerem algo de vocês, porque vocês estão vendo aqui, se for algo muito dos textos motivadores, não vai somar muita coisa, muitos pontos. No máximo 120 para a competência, mas já é alguma coisa, né? 120 é melhor que zero. E a competência 3, né, vamos atentar ali a importância do planejamento de um texto. A competência 3, ela vai analisar, né, vai avaliar a nossa ideia, aquilo que a gente está achando, nosso ponto de vista, nossa argumentação. Por isso que se vocês não trouxerem uma argumentação, um ponto de vista, vocês não vão somar tantos pontos nessa competência. Porém, ela vai estar diretamente ligada ao planejamento e à organização também do seu texto. Então, assim, vocês precisam planejar e organizar o texto da mesma forma que vocês precisam trazer um ponto de vista e uma argumentação. Como é que vocês trazem esse ponto de vista e essa argumentação? Usando palavras de juízo de valor. O que são isso? São palavras que vão dar um poder a mais, vão aumentar a sua argumentação e elas servem para dar um valor específico ao que ela está se referindo. Geralmente é um adjetivo ou um advérbio. Adjetivo geralmente... gente, gaguejei aqui do nada. A definição do adjetivo, né, qualificar alguma coisa, um substantivo. Tá? Se as palavras de juízo de valor servem para dar um valor específico, para qualificar alguma coisa, o adjetivo está entrando ali como uma dessas partes. E o advérbio também. Quais adjetivos a gente pode usar? Por exemplo, você lamenta alguma coisa ou você acha que aquilo não deve mais ser tolerado, não aceita mais. Isso aqui foram só alguns exemplos. Então, você pode colocar. É intolerável que ainda hoje isso aconteça. Porque foge ali da pessoalidade. Por quê? Vocês devem evitar usar a primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural. O eu acho, o eu acredito, não, é melhor não usar. Da mesma forma que o nós, devemos,
devemos aceitar isso, isso, isso. Ainda não deixe impessoal, porque você está colocando você como meio ali. Então, para deixar mais impessoal, vocês usam essas palavras de juízo de valor, como em vez de não podemos aceitar isso, vocês colocam inaceitável, que isso ainda vem acontecer nos dias de hoje, por exemplo. E os advérbios, né? Infelizmente, isso ainda acontece até hoje. Substancialmente, tal e tal e tal. Essas coisas assim. Alguém tem alguma dúvida? Deve-se esquecer o eu e o nós. Não usem. Não vão zerar se usarem, tá? Mas vão perder pontos. Eu acho que não zera, não. Não tô lembrada, gente. Me perdoem, mas eu acredito que não zera, não. Mas é melhor que seja impessoal. E outro ponto que faz parte do ponto de vista da argumentação dentro da competência 3 é uma qualidade discursiva. Então, quando você vai trazer algo para o seu discurso, você tem que trazer ele de maneira concreta. E aquilo que eu tinha falado na competência 2 é justamente aquela coisa de você trazer para o imagético. Você usar exemplos dentro do seu texto, que seriam justamente o repertório sociocultural. Porém, quando você traz esse repertório sociocultural, vocês precisam dimensionar. Vocês precisam trazer ali para uma parte, para o que vocês querem falar de fato. Aquilo que eu falei, se vocês forem usar, muitas crianças, muitas famílias moram na rua. Hoje no Brasil passam fome. Não tem onde morar, não tem onde comer. A gente sabe que isso acontece, mas aquilo que eu já falei, nada é óbvio para dentro da sua redação. Vocês precisam colocar algum dado, da dimensão aquilo ali. Então, vocês traz alguma coisa que a gente consiga imaginar. Sei lá, mais de 30% da população brasileira ainda não tem onde morar, estão em situação de miséria no Brasil, segundo pesquisas de tal e tal tanto. Se você falar, pesquisas revelam que isso, a gente vai perguntar ali de onde você tirou essa pesquisa, sabe? Mas pode ser que some alguma pontuação. Mas é mais interessante vocês trouxerem de onde vocês tiraram isso. Mas se trazer dimensionando já é alguma coisa. Pesquisas revelam que essas coisas acontecem e tal. E para o planejamento do texto de vocês e organização, é melhor, né, que vocês montem dessa maneira que eu coloquei aqui. Primeiro, vocês vão falar do ponto de vista, ou seja, que é a sua tese, a resposta ao tema, aquilo que eu venho falando, e isso geralmente vem na introdução. Depois, nos dois desenvolvimentos, os desenvolvimentos 1 e desenvolvimento 2, vocês vão trazer as suas ideias de repertório. Então, aquela coisa, pesquisa, citação, filme, história, série, livro. E traz essa ideia de repertório para dentro de um desenvolvimento e logo em seguida vocês argumentam que é justamente inserir o seu ponto de vista. Quando acabar esse raciocínio, vai para o segundo desenvolvimento trazendo a mesma coisa. Então, introdução, desenvolvimento 1 e 2, com ideias de repertório e argumento. E, por fim, a proposta de intervenção, que eu acho que é uma das mais importantes, que é onde que geralmente está na sua conclusão. E você vai responder essas 5 perguntinhas que eu vou explicar quando a gente chegar lá. Daqui a pouco eu digo para vocês, tá bom? Aqui está a competência 3. Ó, tangente ao tema, 0. Se você projeta o texto, não estrutura bem o texto, projeta o texto, tem muitas falhas no seu texto, você já não soma muitos pontos. Se for um projeto de texto bem feito, nesse sentido aqui que eu expliquei a vocês,
nesse sentido aqui, vocês já somam, já é parte a se somar para os 200 pontos. Mas aí também tem que trazer um bom desenvolvimento das informações. Se vocês trouxerem algo que não tenha muito desenvolvimento, traz um fato, traz uma opinião, mas não desenvolve aquilo ali, vocês não somam muita coisa, não. Pode somar até 120 ou 160, eu acho aqui. Mas nada mais que isso. Se bem que para uma competência isso já é bastante coisa. Depende do curso que vocês querem também, né? Olha, aqui admite-se deslizes pontuais, seja de projeto ou desenvolvimento. Se tiver pouquíssimos deslizes, ainda é admitido, tá bem? Para a competência 4, nós vamos ter ali a parte dos recursos linguísticos, que é onde vai deixar o seu texto coeso. Sim, vai sim. É porque eu tenho que trazer de maneira mais rápida. Vocês assistem a aula depois se dá certo. Justamente para dar tempo. Como eu tive que começar mais tarde hoje, estou trazendo assim de maneira mais... E também não quero deixar a aula monótona demais, né? Muito chata. Eu entendo como é difícil estar numa aula de maneira remota. É muito complicado de verdade. Eu sei disso porque eu também estudo ainda. Então, é um leão que a gente mata por dia, né? Para estar nessas aulas. Mas, continuando. Aí, quando a aula também tá muito chata, aí fica pior. Enfim, é isso. Eu geralmente vou, às vezes, converso. É normal. Coesão, superfície textual, tanto de quantidade quanto de qualidade. O que vai trazer esses mecanismos linguísticos são os nexos. O que são esses nexos? Ele vai ligar as frases, mas quando ele liga as frases, e não é por conjunção, não é uma conjunção que está ligando uma frase na outra, e sim um nexo coesivo. O que são esses nexos coesivos? Uns exemplos: além disso, ademais, por outro lado. Isso aqui foram só alguns que eu trouxe. Tem uma tabela de operadores argumentativos que eu fiz e já disponibilizei, né, no canal de disciplina, lá do Telegram. Vocês olhem que tá lá, bem bonitinho. Essa tabela aqui, todos os operadores argumentativos, e diz onde melhor vocês podem usar dentro do seu texto, além de que vocês podem usar durante a redação que vocês estiverem fazendo, quando eu passar o tema. Yara passou o tema. Vou procurar aqui a tabela de operadores argumentativos para enriquecer o meu texto, para não usar sempre a mesma coisa. Usa a tabelinha, porque se vocês usarem além disso, toda vez que vocês forem conectar um texto, uma frase a outra, vai ficar muito cansativo e vai somar pouco ponto também para a redação de vocês. E as conjunções, né? As conjunções, que é importantíssimo conhecer as conjunções, para vocês saberem em que determinado momento vocês devem usar no texto. Eu vou fazer uma aula com vocês sobre as conjunções. E as conjunções são as coordenativas e as subordinativas. E eu trouxe aqui alguns exemplos delas. Não tá na ordem que é subordinativa e coordenativa aqui não, tá? Eu só trouxe assim aleatório para vocês terem noção do que é uma conjunção. Todavia, que pode ser também porém, contudo, sabe? Embora, o portanto, que é geralmente para dar conclusão, um visto que, uma vez que e tal, já que. Esses são os exemplos de conjunções que vocês podem trazer e várias outras, como tem aqui nos operadores argumentativos. Portanto, logo, por conseguinte, pois, são todos operadores que indicam conclusão, conjunções que indicam conclusão. Por aí vai. Que explicação? Por quê, já que, por quanto. Aqui a oposição de ideias, tudo isso são conjunções. E o que não é conjunção são os nexos, tá?
Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tudo bem, Sinara. Você assiste depois, quando eu disponibilizar o vídeo, tá bom? Tudo certo, não tem problema não. Eu vou tentar começar mais cedo, próxima sexta, para não causar tantos problemas assim para vocês. Chega. E uma coisa que pode trazer problema para essa competência é você usar, que você pode até perder ponto com isso, é você usar um elemento coesivo onde não deveria estar. Geralmente isso acontece com as conjunções. Você usa a conjunção com um certo sentido, mas na verdade não deveria ser essa conjunção, deveria ser outra, com outro sentido. Sei lá, você usa um porém onde deveria ser um portanto, algo assim. E aqui eu expliquei. Esse exemplo aqui que eu usei. Vou para casa porque não queria. Aqui, quando a gente lê esse não queria, depois de uma afirmação de que vai para casa, a gente espera, geralmente, uma diversidade ali, né? Um motivo de... Ah, mas eu não queria, sabe? Tá indo, mas sem querer. Quando a gente usa o porquê, o porquê geralmente tem valor conclusivo ou explicativo, a gente tá fugindo ali da coesão, né? Tá deixando inadequado. Então, aqui perderia um mais. E você usa um porquê, você vai cometer essa inadequação coesiva e pode até perder ponto por isso. Dentro da redação de vocês, o Enem exige que haja, tá? Aqui vou trazer, para somar os 200 pontos, vários elementos coesivos dentro de um parágrafo, e entre um parágrafo e outro também haja esses elementos coesivos. Pelo menos, aqui, havendo elementos coesivos do tipo operador argumentativo entre parágrafos em pelo menos 2 momentos do texto e pelo menos um elemento em qualquer tipo dentro de todos os parágrafos. Vou explicar com um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês. Então, vocês precisam trazer, pelo menos, para somar os 200 pontos. E também, raras ou ausentes repetições e sem inadequação. Inadequação é no sentido de você trazer uma que deveria se referir a outra. E repetições é aquela coisa de você usar o mesmo operador argumentativo para explicar várias coisas diferentes. Vamos para compartilhamento da redação lá do menino para vocês verem. Aqui. Tá vendo aqui essa redação que a gente tava analisando, né, gente? Então, se vocês perceberem, ele tá sempre usando esses operadores argumentativos dentro do texto. Aqui no primeiro parágrafo de introdução, ele usou um só, mas aqui ele não existe pelo menos um em cada parágrafo, ele usou nesse âmbito. Nesse segundo parágrafo aqui, ele usou aqui dessa forma e usou consequentemente. Já vem 2 dentro de um parágrafo. Entre esse parágrafo e esse, ele não usou nenhum operador argumentativo, mas o Enem exige pelo menos 2 de um parágrafo para outro. Então, aqui a gente vê que ele usou desse para esse, ele usou além disso. Então, já vai 1. E dentro desse parágrafo, ele já usou 3 operadores argumentativos dentro de um parágrafo só.
1 e o 2 aqui, ó, portanto, segundo. E aqui também ele usou mais operadores argumentativos dentro de um parágrafo. Então, vocês escrevem um parágrafo. Dentro do parágrafo que vocês escreveram, precisa ter pelo menos um operador argumentativo entre um ponto e outro, certo? E em relação ao texto todo, entre um parágrafo e outro, precisa ter pelo menos 2. Entre esse e esse, teve esse. E entre esse e esse, teve esse. 2. E a gente percebe aqui que nessa construção desse texto todo, em cada parágrafo tem sim, realmente, pelo menos um elemento argumentativo. Tudo bem até aí? Vocês conseguiram entender? Eu vou chegar agora na competência 5, que é uma competência bem legal, até bem importante também. Pessoas, não me deixem falando sozinha, por favor, me respondam. Vamos lá. Competência 5. A competência 5... Não fique preocupada não, a gente vai fazer um monte de redação até o final, do ano, né? Até a prova de vocês, e vocês vão ficar craque na redação. Todas as minhas correções, vocês escrevendo, né? A redação que eu vou propor lá. Escrevendo, vocês vão treinando, vai ficar tudo certo. O que eu ia dizer, meu Deus? Sim, a minha correção vocês vão ver. Do texto de vocês, eu vou colocar bem direitinho onde vocês erraram os comentários, porque como vai ser no Class, eu vou disponibilizar a folha de redação, vocês vão escrever na folha de redação, digitado, me devolver e eu vou fazer os comentários lá bonitinho. E depois colocar o motivo de vocês terem conseguido cada pontuação em cada competência. Se eu conseguir escrever o tanto de redação que tiver, vai. Eu pretendo realmente uma redação por semana. Se ficar muito sobrecarregada e não conseguir dar conta, porque eu não trabalho só por Procem, como eu disse, eu ainda estudo e tenho outro vínculo, aí eu vou ficar tentando em 15 dias, mas inicialmente vai ser uma vez por semana. E se não der certo, uma vez por semana agora, depois volta para 15 dias e depois a gente retorna para uma vez por semana quando tiver mais na reta final. E sempre vai ter as observações lá bem bonitinhas, tá bom? Vocês precisam praticar a redação. Se não praticar, a gente só consegue aprender uma coisa praticando, né, gente? A competência 5. A competência 5, que é a proposta de intervenção, é composta de 5 elementos. E esses 5 elementos precisam estar dentro da sua proposta de intervenção, que são o agente, a ação, o modo, o efeito e o detalhamento. O que seria a proposta de intervenção? Você levanta a sua tese, você argumenta sobre a sua tese, tudo isso relacionado ao tema, e no final você vai trazer uma proposta que solucione aquele problema que foi levantado. E a sua ideia precisa ser seguida de quem vai fazer isso, o que vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer. E vocês precisam detalhar, ou seja, dar uma informação a mais sobre um desses pontos. O quem é quem vai realizar ou quem vai fazer. E geralmente é interessante vocês colocarem setores públicos, como governo, estado, ministério, ONGs, e não colocar nomes em setor privado. Coloca o governo do estado, já é um agente, deveria fazer isso, isso e isso, sabe? Os municípios das cidades deveriam fazer isso, isso e isso. Um agente, quem vai fazer. A ação é justamente aquilo que você vai propor como solução, né? É o que o agente vai realizar. E ele tem que ser pertinente ao tema que foi proposto e tem que trazer uma mudança para aquele problema. Eu disse aqui, mudança radical. Quando você traz uma proposta de intervenção muito boa, né? Os corretores geralmente gostam.
Mas trazendo uma proposta de intervenção ok, já somos pontos. Ele não, é você trazendo, o que conta é você trazendo esses pontos, você vai somar para os 200 pontos. O que não usar? Os substantivos abstratos. O que seriam esses substantivos abstratos? Geralmente, substantivo abstrato está relacionado ao sentimento. É aquilo que a gente não pode pegar, nem ver, como amor, paixão, sei lá, ódio, raiva, tristeza, alegria, respeito, consciência, essas coisas. Quando você diz a sociedade brasileira deveria ter consciência, fica algo muito solto, sabe? Porque é algo que não depende muito de uma proposta em si, de algo concreto, é algo muito. Tá, mas devia, a gente sabe que devia, mas traga um problema, uma solução para o problema, uma solução concreta, algo que vá solucionar aquilo ali, entendeu? Então, é basicamente vocês trazerem algo que resolva. O Ministério da Saúde deveria propor, destinar verbas, isso daí já dá certo. O Ministério da Saúde deveria destinar verbas maiores à compra de vacinas. Um exemplo, isso já é uma ação concreta, que seria a proposta de intervenção de vocês. O modo meio que é como você vai fazer ou realizar, isso é geralmente o instrumento. O Ministério da Saúde deveria destinar verbas à compra das vacinas. Sim, deveria fazer isso, é ação. Mas como é que ela vai fazer isso? Vocês podem dizer, por meio de investimentos, isso, através disso, trazendo, focalizando, essas coisas assim. E, no caso, é como vai se operalizar aquilo ali que você propôs. E vocês têm que se atentar ao fato de que o advérbio de modo não é modo. Por exemplo, o Ministério da Saúde deveria destinar verbas para a compra de vacinas rapidamente. Isso não é o modo. Vocês então, advérbio de modo, sim, mas não é. Vocês não estão explicando como ele vai fazer isso. Entenderam? Então, não usar isso como uma ferramenta para o modo, porque ela não vai contar, vai sair como nula. E se vocês trouxerem uma ação, que seria o que faz, também de forma abstrata, vai contar como nula, tá bom? Não vai valer. Mesmo que você traga uma ação e um modo, se trouxer dessa maneira, que na verdade, rapidamente não é modo, tá? E essa parte aqui mais abstrata vai ser nulo. Nulo e nulo também. E o efeito é para quê? Para que ele vai fazer isso? Que vai ser o reverso do problema. A finalidade. Ele vai fazer isso, vai comprar vacina para que a população se imunize contra a Covid-19. Algo assim. E o detalhamento é a informação a mais sobre aquilo, entendeu? Digamos que você está falando sobre isso que eu estou falando agora. E você trouxe, o Ministério da Saúde deveria destinar verbas para a compra de vacinas por meio de investimentos do governo federal, essas coisas assim, para que a sociedade brasileira se imunize contra a Covid-19. Já que esse problema é recorrente e está matando várias pessoas no país, e isso. Então, essa parte do já que até o final já é um detalhamento, já é algo que você trouxe a mais. Trazendo isso, vocês somam aí 200 pontos e já melhora muita coisa, né? Vocês têm 200 pontos garantidos. Não estamos chegando no 1000, vai dar certo. Vamos lá. Vai dar certo, gente, vai dar certo. Eu espero conseguir corrigir esse monte de redação no tempo que eu estou organizando para isso. Vai dar certo. E eu adoro corrigir redação, não sei porquê, eu acho maravilhoso. Aqui vamos analisar. Acabou. Agora a gente só vai analisar em 2 minutos, rapidinho, esse exemplo de uma
de uma proposta de intervenção, para vocês me dizerem o que é cada coisa que eu marquei aqui, colorido. Esse portanto aqui, ele tem um valor, que é um valor de conectivo, certo? E é um conectivo de conclusão. Geralmente a gente usa na conclusão um conectivo para começar a explicar. E na tabela dos operadores argumentativos existem essa parte, operadores que indicam conclusão. Tá vendo aqui, ó? Tudo isso aqui. Ele usou. É legal, porque pontua na competência 4 e deixa a competência... Pontua na competência 4, pontua na competência 3, porque está estruturando o texto ali também. Pontua em tudo. Então, vamos ler. Portanto, cabe aos Estados, por meio de leis e investimentos com planejamento adequado, estabelecer políticas públicas efetivas que auxiliem a população a navegar de forma correta na internet, mostrando às pessoas a relevância existente em utilizar o meio virtual racionalmente, a fim de diminuir de maneira considerável o consumo exacerbado que é intensificado pela manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. O portanto vem como conectivo de conclusão. E esses estados aqui, gente, cabe aos estados. Os estados vai ser o quê? Vai ser, tem aqui o agente, a ação, o modo, o detalhamento, a causa. Vai ser o quê? O que vocês acham que o estado é? Larissa acha que é o agente, Stephanie agente, Daniela agente. Tudo certo, é o agente sim, porque ele está dizendo quem é que vai fazer isso. O agente. Vamos para... Tá certo, Juliana, é a gente mesmo. Portanto, cabe aos estados, por meio de leis e investimentos com planejamento adequado, esse por meio de leis e investimentos. Vocês acreditam que seja o quê? Não é mais agente, né? Porque o agente já foi. Ou é ação, o modo, detalhamento ou efeito. Um desses aqui. Juliana acha que é o modo. Não, ação não pode ser mais, gente. Sim, ação não é não, gente. É modo. Viu, minha loucura? Nem o detalhamento. É o modo. Tá certo, Juliana acertou. Por que é o modo? Deixa eu explicar. Sim, uma coisa. Não precisa necessariamente estar na ordem que eu coloquei ali, não. Eu coloquei naquela ordem de explicação, quando eu estava explicando o que era cada um, só para ficar melhor de explicar. Mas pode vir tudo trocado, não tem problema. Estando esses 5 lá e vocês estruturando de maneira legal, tá ótimo. Vocês podem colocar a ação primeiro e depois o agente, não tem problema. Tá bom? Vocês não perdem ponto por isso. Nesse caso, isso aqui vai ser o modo, porque ele está dizendo que os estados vai fazer alguma coisa por meio de quê? De leis e investimentos. É o meio que ele vai usar, o modo que ele vai usar para realizar essa coisa que ele está dizendo que é para os estados fazer, tá bom? Fazerem, né? Os estados são no plural. Portanto, cabe aos estados, por meio de leis e investimentos com planejamento adequado, estabelecer políticas públicas efetivas que auxiliem a população a navegar de forma correta na internet. Essa parte amarelinha, vocês acham que é o quê? Se alguém tá falando no microfone, eu não tô ouvindo, gente. Eu não sei porquê. Quando eu começo a gravar aqui, tem um momento que eu não consigo ouvir, mas podem escrever. Tipo, nesse momento agora eu não tô conseguindo ouvir. Ação, tá certo, é ação. É ação, Leonardo. Por que ação? Deixa eu explicar. Chega? Deixa eu voltar aqui. Ele está dizendo que os estados precisam estabelecer, né? Essas políticas públicas. E esse estabelecer, o verbo estando no infinitivo, comete a uma ação, ao que se deve ser feito. Então, por isso que esse daqui vai ser a ação. Ao que o Estado vai fazer. O que é que o Estado deve fazer? Estabelecer essas políticas públicas
E como? Por meio de quê? Por meio de leis de investimento, que seria o modo. Estado, agente, estabelecer, cadê? Ação e o leis de investimentos é o modo. Continuando. Mostrando às pessoas a relevância existente em utilizar o meio virtual racionalmente. O que sobra para a gente agora é o efeito e a causa, né? E o detalhamento. O efeito seria para que ele vai fazer isso. E o detalhamento é aquela informação a mais que eu falei para vocês. Então, essa parte vermelha, mostrando às pessoas a relevância existente em utilizar o meio racionalmente. Vocês acham que é o quê? Raniele acha que é efeito. Mais alguém acha alguma coisa? Juliana acha que é o detalhamento. Daqui a pouco vocês têm aula, né? Eu vou correr aqui, vou esperar. Eduardo também acha que é o detalhamento e tal. A maioria acha que é detalhamento. É detalhamento, acertaram. Por que o detalhamento? Porque aqui ele não está dizendo o motivo dele fazer essas coisas aqui que ele levantou. Não está dizendo, ele está só informando algo a mais, né? Informando algo a mais. Mostrando às pessoas a relevância e tal, e tal, e tal. E por fim, que só sobrou isso, sobrou justamente o efeito, que é a finalidade. O que ele quer com relação a isso tudo é para diminuir de maneira considerável o consumo exacerbado que é intensificado pela manipulação do comportamento dos usuários de controle de dados. Então, o objetivo disso tudo é solucionar isso aqui. É chegar a essa conclusão aqui. Então, ele trouxe o agente, trouxe o modo, trouxe a ação, trouxe um detalhamento e trouxe um efeito. Trazendo tudo isso para dentro da sua competência 5, seria bom também um conectivo de conclusão. Vocês somam os 200 pontos e olha aí. Para chegar a 1000 só falta 800, é bem mais fácil. Ele trouxe, esse aluno, aluna, não sei quem foi que trouxe, mas ele trouxe dentro da proposta de intervenção dele, dentro da conclusão dele, 2 propostas de intervenções, que foi essa que a gente analisou aqui todinha, e essa outra parte aqui, ó. Essa outra parte aqui, tá marcada. Só que, nesse caso, eu não marquei. Vou deixar para vocês fazerem em casa. E se quiserem falar no grupo, ou falar comigo no privado, professor, eu acho que é isso, isso e isso. Pode falar, tá? É um deverzinho de casa, nada obrigatório, não. Vocês fazem só para praticar mesmo. Certo? Tudo tranquilo até aí. Se tiver tudo tranquilo, a aula encerra. Tá no Telegram, no canal do Telegram, lá da minha disciplina. Não sei se todo mundo tem, mas tá tudo no canal da disciplina. Eu vou colocar o link na turma de vocês, desse canal, para poder disponibilizar. Agora, quando acabar a aula de vocês, eu vou preparar o material da redação dessa semana para vocês, né? E posto no Class. Também vou reforçar ali o link, o código da minha turma do Class para vocês entrarem. E adorei. E colocar reforçar lá o código da minha turma no Class e colocar o link lá do canal no Telegram para vocês acessarem tudo, tá? Eu acho que já tem umas 200 pessoas lá. Vocês entram também e acessam o material que eu coloquei, que tá lá bem certinho. Só para reforçar, daqui a pouco eu vou postar a redação, vou informar vocês quando eu postar no grupo da turma de vocês, de todo mundo, e no canal. Vai ficar até terça, às 9h30, 9 e pouco da terça-feira. E vocês façam lá. Vai ter a proposta de redação, o tema,
e do outro lado uma folhinha, um Word. Essa folhinha vocês vão baixar para editar, para escrever dentro dessa folhinha, lá direitinho, que vocês querem escrever. Quando terminar de escrever, vocês vão e anexam lá de novo e devolvem. Tem a opção assim, devolver. Aí devolve para eu conseguir corrigir. Aí, à medida que vocês forem me entregando, eu vou corrigindo. Tá bom? Tem até terça-feira. Não deixa para me entregar tudo na terça, não, para ficar tão puxado para mim. Mas é isso, tá? Próxima aula tem mais assunto. As dúvidas em relação à construção da redação, eu vou tirando à medida que eu for comentando a correção de vocês. Se vocês tiverem dúvida para a próxima aula, também pode trazer. Ah, professora, eu vi que a senhora corrigiu isso e isso, me explicou lá, mas não entendi não, me explique. Aí eu venho e explico, tá certo? Então, bom dia, até sexta, tá bom? Beijo, tchauzinho.